dia. Paz do Senhor. Amém. Shalom Adonai. Adonai Shalom. Graça e paz. Paz e graça. Graças a Deus. Mais uma vez, estamos aqui na nossa MASP Betel, realizando essa escola de líderes, onde todos podem participar. Obrigado pela presença de vocês aqui, e você que está aí diante da sua tela, no seu computador, no seu celular. Aproveita aí, convida aí a sua comunidade, seus seguidores, pega o dedão aí, olha, e compartilha, chama, convida para essa aula, amém? Uma aula muito boa, é a melhor escola, é a escola de Deus, a escola da Bíblia, essa é a melhor escola, né? Então hoje nós vamos dar continuidade a nossa matéria, que é diaconato. E você que tem a sua apostila, você pode acompanhar na página 9, né? No item 4, os deveres do diácono. Na página 9 que você tem aí, você pode acompanhar para você ter melhor aproveitamento, amém? Então vamos orar nesse momento, antes de iniciarmos essa matéria aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, pedimos a Tua graça e misericórdia em nosso favor. Que o Senhor Deus possa nos ajudar nesse momento. Não apenas só nesse momento, mas em toda a nossa vida, todos os nossos instantes, nós dependemos do Teu agir, da Tua graça e misericórdia em nossas vidas. Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a entendermos de uma forma bem simples, e que possamos, ó Deus, aprender mais e mais da Tua verdade, para que possamos pô-las em práticas e assim agradarmos o Teu coração. Pai, em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Então vamos iniciar. O item 5 fala o diácono e as boas obras sociais. Quero lembrar que, aliás, é o 4, né? Os deveres do diácono. No item 4, é o item 4, os deveres do diácono. E para que nós tenhamos direitos, nós temos também deveres a cumprir. Então, se cumprimos os nossos deveres, então nós adquirimos direitos. Amém? Amém. Precisamos obedecer regras, né? É o nosso dever para que possamos alcançar os nossos direitos. Então, diz aqui, você acompanha aí, é de suma importância que o diácono mantenha-se atento às necessidades do seu pastor, bispo ou apóstolo, suas funções eclesiásticas, sociais, as normas da igreja local e as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então veja bem, é de suma importância que o diácono mantenha-se atento a essas necessidades. Fala do pastor, do bispo, o apóstolo e das funções da igreja, nos sociais, as normas da igreja, as doutrinas e as
doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, é necessário que o diácono ele esteja atento, né? Tipo uma câmera de vigilância, né, que gira 360 graus, tem que estar atento. Então ele faz aqui a primeira observação, a necessidade do seu pastor, depois bispo ou apóstolo. Na realidade é a liderança, tá? Eu sou suspeito de não falar você tem que cuidar do seu pastor. Então, graças a Deus, o nosso aqui, muito obrigado a todos vocês que têm nos ajudado. Muitas vezes nós somos surpreendidos, né? Alguém chega lá conosco e nos leva uma bênção. Surpreendidos assim, que a gente não está esperando naquele momento ou aquela pessoa, mas sabemos que isso é bênção do Senhor. Sabemos que as pessoas estão realmente atentas, né? As pessoas estão olhando, observando e vendo a necessidade não só do seu pastor, do seu apóstolo, né? Mas de toda a igreja, a sua irmandade, né? Vocês estão atentos. De uma certa forma, alguns gostam de ajudar, eu gostaria de ajudar de uma forma grandiosíssima, mas às vezes não tem forças para isso, né? Mas tem no seu coração a vontade de ajudar. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração é exatamente aquilo que você pode fazer. Deus não coloca uma carga sobre os nossos ombros que nós não possamos carregar. Então, aquilo que Deus coloca no seu coração, isso é o que você pode fazer. Amém? Então, os diáconos têm que ficar atentos, né? Para que alguma coisa não passe desapercebida. Então fique atento, às vezes, como eu falo, não apenas só com o seu pastor, mas com o seu irmão da sua igreja, né? Para que eles não tenham tanta dificuldade no seu dia a dia, né? No seu sustento, da sua família. Se você pode ajudar, Deus tem um galardão para você. Então ele diz aqui as responsabilidades do diácono em relação ao seu pastor, bispo ou apóstolo, em relação ao ministério. Gente, isso também é importante. Por quê? Porque o diácono, ele é um pastor, ele é consagrado pelo que ele está desenvolvendo, pelo que ele tem vontade, né, de alcançar. Então o diácono, ele é um pastor também. Então ele não apenas deve se preocupar com obras sociais, coisas materiais, mas tem que ficar atento ao ministério. Nós temos MD4, né, o discipulado, nós temos visitas, nós temos as nossas ajudas nas primícias, no primeiro domingo de cada mês, e uma certa coisa também, certas coisas quanto ao ministério. Se até às vezes o pastor está ensinando correto, se ele tem conhecimento do assunto, então se o pastor está falando de uma forma errada, equivocada, ele tem que estar atento, tá? Ele tem que estar atento. Ó, pastor, isso aqui o senhor falou isso aqui, mas é assim, dessa forma. Então cada ministério tem
tem seu estatuto, tem o seu credo, tem a sua maneira de direcionar a sua igreja. Então, o diácono, ele tem que estar atento a todas essas coisas. Parece mas pastor, é muita coisa, parece ser muita coisa, né? Para alguns, é muito simples. É de uma forma simples quando nós temos direcionamento de Deus, do Espírito Santo nos ajudando, aí as coisas acontecem de forma boa, a gente vai conseguir, a gente não vai encontrar muita barreira, mas como nós já fomos ensinados que todo líder, ele vai encontrar barreiras, vai encontrar lutas, batalhas, oposições, dificuldades, mas o bom líder, ele tem que estar preparado para enfrentar essas situações. E nós, como sentinelas, vigilantes da palavra de Deus, temos que estar atento quanto ao que é ensinado, como a igreja, o ministério trabalha. Então, um exemplo, se o nosso aqui, o ministério tem um calendário do ano, a sua programação. Então, as igrejas, as suas lideranças, ao planejarem, fizerem seus planos para as suas programações locais, tem que ficar atento para não conflitar, com as datas dos eventos macro, da missão em geral. Então, você que deseja ser diácono, você é diácono, tem que estar atento a todas essas coisas. Em relação à história e à doutrina da missão, então a gente tem conversado com alguns irmãos e eles têm falado um pouco da história da MASF, têm contado um pouco do seu surgimento e até os dias de hoje. Alguns ainda continuam na MASF, outros estão em outros ministérios, mas em relação à história e à doutrina da missão, se você pudesse ter em casa, você adquirir um livro onde está os estatutos e as doutrinas da missão, você vai ver que ela é muito simples, ela é muito boa, é ótima, em relação a outras denominações, ela tem seus ensinamentos fundados, baseados na Bíblia e também na nossa legislação do nosso país, tá? Que nós não podemos querendo viver em harmonia com a Bíblia, se também não andarmos em harmonia com a nossa Constituição. Amém? Aí você pode perguntar isso, mas a Bíblia diz que é melhor obedecer a palavra de Deus, do que aos homens. Sim, isso é verdade, mas aquelas coisas que surgem, ou podem surgir, que venham de contra aos nossos conhecimentos da palavra de Deus, nós temos que resistir. Nós obedecemos a Constituição do país, obedecemos. Cada crente, ele é
um patriota, ele tem as suas questões cívicas, ele quer o melhor para o seu país. Nós, como evangélicos que queremos um país abençoado, devemos ter por base a palavra de Deus. E nenhum país pode ter sucesso se não tem a sua Constituição com base na palavra de Deus. Quando as pessoas fazem suas leis, eles querem de uma forma, e deve ser para ajudar os seus cidadãos daquele país. Então, criar-se normas, regras, para que todos possam ajudar no progresso do seu país. Vale a pena observar que quando uma pessoa se converte a Jesus e ele tem algumas práticas ilegais que ele faz, como por exemplo, dá um exemplo bem simples, o gato. Você vai a pessoa geralmente usa um gato, né, na rede elétrica, né, na água, né, no contador da água, e isso é crime, né? Isso é crime. Por quê? Porque está se tratando de um furto. Você está furtando energia, você está furtando água, você está cometendo um crime. Então, cada pessoa que aceita Jesus no seu coração, ele tem o seu caráter transformado. Se ele tem realmente a sua mente, a mente de Cristo, ele tem a mente renovada, é um ladrão a menos, não vai mais furtar, não vai mais roubar a carteira, não vai roubar nada, não vai fazer gato, ele vai pagar os seus impostos, ele vai pagar seu IPVA, seu IPTU e assim por diante, porque a Bíblia, ela ensina que nós devemos fazer isso. Ela disse assim, o próprio Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso ele está dizendo o quê? Que nós temos que honrar nossos compromissos como cidadãos brasileiros. Nós temos que pagar os nossos impostos. Quando nós compramos qualquer mercadoria, nós pagamos impostos. Os impostos já estão embutidos, né? Então, queridos, nós não quer dizer para nós somos os caras, nós somos o tal, os santões. Nós queremos e estamos lutando para fazermos as coisas corretas. Nós estamos ensinando pessoas a fazerem as coisas corretas. E muitas vezes nós não usufruímos de muitas coisas porque nós não temos conhecimento, nós não pesquisamos, nós não vamos atrás, né? Consultar, pesquisar. Existem tantos direitos, nós como brasileiros, e nós não sabemos que temos esses direitos. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos nos levar pelo dia a dia, as práticas normais, né? E a gente fica ali já acostumado naquele dia a dia a fazer essas coisas. Mas se nós formos atrás de tantos direitos que nós temos, é incrível, temos muito direito. E aí a gente vai e deixa assim, não, surgir alguma coisa errada, eu contrato um advogado, aí te bota
empurra para advogado, advogado se vira aí, né? Por quê? Porque eles sabem dos direitos que nós temos, como também dos nossos deveres, obrigações que precisamos cumprir para que nós possamos gozar desses direitos. Então, queridos, se você tiver a oportunidade, adquira esse livro dos estatutos, de ter a história da igreja, da missão e a doutrina, e você lá vai comparar com a Bíblia se o que está lá relatado condiz com a Bíblia, né? Então verifique, acompanhe. Amém? Amém. Quem está me entendendo, como diz o pastor Bruno? Amém. O item 5 fala o diácono e as boas obras sociais. Uma coisa vamos lembrar logo de início, que as boas obras não salvam ninguém. Existe uma religião aí que para as pessoas serem salvas tem que fazer boas obras. Mas a Bíblia ela não ensina dessa forma. Ela diz que as boas obras são resultado de quem já é salvo. Aleluia. Então, se eu sou salvo, se eu acho que eu estou dentro desses padrões de salvação, eu vou fazer as boas obras. Porque somente as pessoas que têm Deus no seu coração, as pessoas que têm Jesus no seu coração, são capazes de fazer as boas obras. As pessoas que têm Deus no coração. Eu não estou falando exclusivamente só os crentes que fazem, não. Pessoas não crentes, mas são pessoas tementes, pessoas íntegras, elas fazem também boas ações, porque Deus habita no seu coração. Essas pessoas têm o coração aberto para fazer excelentes obras. Então, queridos, não é por obra para que ninguém se glorie. Então, as boas obras não salvam ninguém. A salvação é dom gratuito de Deus, né? Então eu fosse por obras, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso, aquilo, distribuir isso aqui. Até Paulo disse: eu entregasse até meu corpo para ser queimado, mas se tivesse amor, de nada isso adiantaria. Então não é obras que vai salvar ninguém, mas as boas obras é resultado de quem teme a Deus, quem tem Jesus no coração. Nós temos o exemplo do bom samaritano. Você deve conhecer. As pessoas que eram indicadas, apropriadas para executar aquela obra, não fizeram. As pessoas que a gente depois eram as pessoas habilitadas mesmo para fazer aquilo, não fizeram. Então aparece um lá e ajuda aquela pessoa lá e coloca no hospital, paga, e depois ele disse: eu voltarei se tiverem usado mais alguma coisa, ou de precisar, passou do que eu já depositei, eu vou restituir, né? Então, irmãos, nós temos que ver que
as boas obras é resultado de quem está salvo, de quem está lutando, procurando manter a sua salvação. Então, não é por obras. Amém? Disse certa vez um teólogo que não podemos falar de pão que é descido do céu, enquanto ao nosso lado desmaio semelhante pelo pão que brota da terra. Olha aqui uma tarefa muito importante não só para os diáconos, mas para todo cristão, para todos que se dizem cristãos. Não podemos falar do pão que é descido do céu, que é Jesus. Nós não podemos estar falando de Jesus, enquanto ao nosso lado desmaia o semelhante pelo pão que brota da terra. Existem momentos, existem ocasiões que as pessoas que nós precisamos ajudar é com o pão que brota da terra. Esse pão aí, o pão francês que a gente chama, o pão caseiro, esse pão aí, que muitas vezes é o que nós precisamos executar essa obra. Então, alguém pode bater na minha porta, necessitado, e dizer: Senhor, eu estou precisando de comida, ainda não comi hoje. E você pode, na sua mesa, pega o pão, pega o que você tem de lá, uma alimentação, e dá para aquela pessoa que está ali pedindo um alimento. Você, nesse momento, vai ter a oportunidade de falar, depois falar do pão que é descido do céu. Mas por enquanto, aquela pessoa ali está precisando do pão de trigo aqui da terra. Esse pão, o alimento, ele está precisando se alimentar. Ele está precisando às vezes de roupa, está precisando de um calçado, e se você tem, você pode ajudar. Porque ele está precisando agora de pão da terra, de pão da terra. E nós estávamos conversando, agora eu me lembrei, nós estávamos conversando com o Bruno, eu acho, com Sócrates e o Ali. Nós estávamos falando sobre uma atuação de algumas igrejas aqui em Manaus, né? Que tem trabalhado muito com libertação, né? Com pessoas drogadas, pessoas moradoras de rua. E aí eu falei assim: olha, mas eu observo que eles não falam de Jesus assim: olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa de Jesus para você sair da situação. Aí o Ale disse assim: mas nessa hora não se fala de Jesus, ele quer comer o pão. Você não vai falar lá, a pessoa que está lá naquela situação, ali naquele instante, oferecer Jesus. Ele precisa de uma restauração, precisa de alguém que possa lhe ajudar a trocar sua roupa, dar alimento, alguma coisa. E no decorrer disso, se mostra a Jesus que pode mudar a história e mudar a sorte dessas pessoas. Mas na ocasião é primordial logo, essas pessoas é o pão que brota da terra. Amém? Amém. Tem chegado pessoas aqui nessa porta e vem
atrás de comida ou às vezes de dinheiro. A gente sabe que alguns desses, na maioria, vem pegar dinheiro para comprar entorpecentes, né? Drogas, porque já são dependentes químicos e eles precisam desses produtos para poder manter o seu corpo em pé. Mas se essas pessoas chegam aqui e chegando aqui a gente não, olha, nós não temos nada para dar para você, nós temos Jesus. Então essas pessoas dificilmente entenderão ou elas aceitarão o convite, porque naquela ocasião, naquela hora ali, não é o pão que desceu do céu, é do pão que brota da terra que eles estão precisando. E depois sim, no momento bom, no momento exato, você vai ter a oportunidade de falar de Jesus. Amém? Quem está me entendendo aí? Amém. Graças a Deus. Então, queridos, coisas importantes que a gente tem que ficar atento, né? Parecem coisas simples, mas elas estão acontecendo todo instante ao nosso derredor. Né? Estão acontecendo aqui na nossa cara, assim, na nossa frente. E cabe a nós fazermos o procedimento correto. Na página 10 você pode acompanhar, diz assim: embora o reino do céu não se resuma ao serviço social, porém o serviço social está absolutamente dentro do contexto do reino dos céus. Haja vista que a ordenação diaconal na igreja do primeiro século surge da necessidade de atender as viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição do sustento diário, como alimentos, roupas, remédios, etc. Deve haver uma preocupação nesta área. Evidentemente que nem sempre a igreja poderá atender às necessidades de todas as pessoas, mas o diácono deve incentivar e conduzir um trabalho que possa mobilizar periodicamente a igreja para esta preocupação, talvez a criação de uma cooperativa e projetos de coleta, por exemplo, mas nunca abandonar essa demanda bíblica e humanitária. Acreditamos que esse princípio de ajudar pelo serviço social esteja nos dando um lembrete prático de nosso Senhor Jesus para que a sua igreja nunca perca a sensibilidade do amor ao próximo no que diz respeito às suas necessidades, e assim abrir continuamente no cotidiano da igreja a necessidade do amor e da misericórdia. Gente, esse detalhe é muito importante, isso que você acabou de acompanhar na leitura. Gente, embora o reino do céu não se resuma ao serviço social, porém o serviço social está absolutamente dentro do contexto do reino dos céus. É lógico que nós aqui, a nossa igreja não tem muitos recursos para atendermos ou para resolvermos a necessidade daqui da coletividade. Porque aqui ao derredor, né, principalmente essa área aqui para trás, são pessoas necessitadas. Pessoas que têm as suas dificuldades, às vezes ganham um auxílio do governo,
outros trabalham na informalidade e não gera lucro suficiente. Então, há uma certa pobreza generalizada. E a igreja aqui, se pensar, vamos resolver esse problema? Ótimo, a ideia é boa, mas a gente vai ver a nossa condição. Nós temos condições atualmente de ajudarmos na totalidade desse povo? Não. Se abrirmos aqui quisermos colocar aqui, darmos almoço para essas pessoas aqui, só aqui da proximidade, nós darmos almoço, nós não teremos atualmente condições de gerar todo dia almoço, porque os nossos recursos são limitados. Existem outras igrejas, outros ministérios muito ricos, né? Tem bastante. Então, eles investem de uma forma bem grande também, e a gente também não pode deixar de mencionar, porque tem recurso. Então, eles fazem também essa obra social, mas muitas igrejas, de ministério de pequenos porte, ficam com essa deficiência, com essa dificuldade de podermos ajudar. Aqui, há uns anos atrás, funcionou o Mesa Brasil. Então, tinha muitas pessoas aqui do bairro que vinham num certo dia da semana pegar, por exemplo, banana, melancia, girimum, essas coisas assim, né? Da Mesa Brasil. E por um certo tempo essa igreja ficou aqui como um referencial para ajudar esse pessoal dessa área aqui. Então vinham muitas pessoas buscar essa ajuda, que por um certo tempo cessou, né? Cessou essa Mesa Brasil aqui. E esse projeto do governo, parece-me, ainda existe, né? Mas eles exigem um certo padrão para que as pessoas ou os ministérios, associações que possam exercer isso, eles têm certas exigências a cumprir. Então, seria bom se nós tivéssemos recurso para ajudar essas pessoas, mas é necessário também que não apenas a gente vá exclusivamente estar aqui para ajudar essas pessoas. A gente não pode chegar e sair aqui atrás da pessoa. Quem tem a sua conta de luz está atrasada, a sua conta de água. Se nós tivéssemos recursos, ótimo, nós poderíamos ajudar, mas você vê que isso é praticamente quase impossível fazer isso. Pela dificuldade que nós temos, né? Pelos recursos que nós temos. Mas os diáconos, eles, a par da situação, dos recursos que o ministério tem, então ele pode imaginar, ter uma criatividade, algo assim, diz, olha, se nós fizéssemos isso, que tal se a gente fizesse isso, e fizesse isso, aquilo outro, a gente poderia levantar recursos para ajudar essas pessoas. Então, isso depende muito de cada pessoa, a sua maneira de pensar, alguma ideia boa para que possa ajudar essas pessoas, tá? Mas não pode
essas obras, esse social, não pode tirar de foco o ide de Jesus. Essas obras não podem tirar o foco da igreja, é de anunciarmos o evangelho de salvação para as pessoas. Muitas dessas pessoas que estão no fundo do poço vivem numa pobreza extrema. Elas precisam de conhecer Jesus. Essas pessoas, elas podem ter a sua sorte, ter a sua vida, a sua história mudada, desde que ela seja ensinada, que seja mostrada para elas a necessidade que eles têm, a dependência de Deus para mudar a sua vida. Deus quer abençoar as pessoas. Deus não fez o ser humano para viver numa pobreza extrema. Não foi para isso. Mas diz a palavra de Deus que os nossos pecados nos afastam de Deus. E quando as pessoas se afastam de Deus, existem penalidades que vão sofrer. O salário do pecado é a morte. Então, meus queridos, nós precisamos dizer para aquelas pessoas que estão lá no fundo do poço, lá vivendo uma vida desgraçada de miséria, de pecado, mostrar para elas que elas podem sair de lá dessa situação. Elas precisam tomar uma iniciativa, elas precisam de tomar ânimo, coragem, precisam muitas vezes da gente estar ajudando, orientando, para que eles possam encontrar um meio de saírem dessa situação. E a igreja também tem esse papel, não só apenas de mostrar salvação através de Jesus, mas com ajudar o próximo. Ajudar. E eu conheço muitas pessoas que viviam uma vida muito difícil, uma pobreza total, gente. E elas foram orientadas e obedeceram a orientação, seguiram as instruções que lhe foram passadas, aquelas pessoas tomaram ânimo, coragem. Precisa ter coragem, gente. É preciso deixar a preguiça de lado. Aleluia! É preciso deixar essa disposição. Não vai dar. Diz a Bíblia que o preguiçoso fala assim, ele está dentro de casa. O preguiçoso está dentro de casa, deitado na sua rede. Aqui na nossa região, usa muito a rede, né? A rede. Em outros lugares tem cama, né? Só tem a sua cama, toda aquela coisa. Mas aqui nós da região usamos muito rede, né? Então a pessoa fica deitada na sua preguiçosa, né? E fica lá. Então a Bíblia diz assim, Salomão fala nos seus próprios, lá fora tem um leão. O que quer dizer isso? Que ele sair de casa, ele está fechado, guardado na sua casa. Se ele for lá na rua, atrás de trabalho, de emprego, fazer algo parecido, o leão vai pegar ele. Então, ele diz, lá fora tem um leão. Então, há uns tempos atrás, hoje não pode mais matar animais. Hoje não pode mais estar se matando animais. Isso é a lei do nosso país, não está permitido mais. Numa extrema questão de
de sobrevivência ou de defesa, você pode matar um animal desse feroz que pode lhe ameaçar, né? Dependendo de situações. Então, o IBAMA, alguma coisa assim, esse órgão que controla essa situação. Então, lá fora tem um leão. Esse leão vai me tragar. Aí eu vi alguém dizendo assim, por que a pessoa preguiçosa não vai procurar trabalho ali? Por que o cara que é preguiçoso não vai bater na porta da empresa? Aqui é o currículo. Então a pessoa diz assim, é porque ele tem medo de ele procurar emprego e encontrar. E se eu sair, eu vou procurar, eu vou achar. Então ele tem medo de encontrar trabalho, ele não vai. Então, irmãos, vamos um pouquinho mais na frente. Mas se faz necessário fazer uma observação, não devemos trocar o verdadeiro propósito da igreja, que é o de fazer discípulos para o reino do céu pelo serviço social. Amém? A gente não pode abandonar de vez o serviço social, tem que botar em foco, primeiro, o reino de Deus. Uma vida, uma alma tem muito valor. Diz a palavra, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a sua alma tem muito valor. Diz assim, o serviço social no Antigo Testamento, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Os bancos usam isso, eles vivem disso, juros. É isso, né, doutora? Vivem de juros. É a especialidade dele, o trabalho desse é emprestar com juros. Mas a Bíblia, ela nos ajuda, nos dá uma orientação para com os nossos irmãos. Se eu pedir, por exemplo, do Sócrates, Sócrates, me empresta R$1.000. O Sócrates disse, pode dizer, pastor, eu lhe empresto R$1.000. O senhor vai me pagar com 1.200. Aí, o irmão Sócrates está praticando agiotagem, e a agiotagem, segundo as nossas leis, é crime, né? Somente os bancos, né, podem e têm esse direito de trabalhar nessa área. Mas eu chego no banco, o banco quer uma garantia e eu não tenho. Então, dificilmente eu vou conseguir R$1.000 no banco. Aí eu vou com Sócrates. Sócrates ainda tem aqueles R$1.000? Tem, pastor. Você pode me emprestar? Pode. Está aqui, pastor, R$1.000. Quando o senhor tiver, o senhor pode me devolver tudinho, sem juros, sem usura. Aí eu posso dizer, Sócrates, é o seguinte, eu ia pagar para o banco R$1.200. Como você está me emprestando? Isso já é da minha parte, não dele. Eu vou lhe pagar com R$1.100. Aí é outra situação. Não está havendo o quê? Usura. Nem dele, nem de mim. Amém? Isso é só exemplo. Não vão pedir dinheiro emprestado do Sócrates. E eu quero fazer aqui mais uma notificação aos irmãos aqui presentes.
e aos irmãos que estão aí do outro lado. Cuidado com os golpes que estão acontecendo a todo instante. Olha, eu, Djalma Brandão de Souza, se alguém ligar para você e dizer, meu irmão, fulano de tal, eu estou precisando de R$100 ou R$50, me empreste aí. Não me empreste, porque eu não vou pedir. Posso até pedir, mas eu vou entrar em contato com você, você vai entrar em contato comigo para checar mesmo, porque tem muita gente aí agora com a tal de inteligente, como é que é? Inteligência artificial que copia a sua voz, dá todo o recado e bota o perfil, sua foto, tudinho. Ninguém está autorizado a emprestar dinheiro para ninguém aqui. Exclusivamente para o seu pastor. Não empreste. Agora que eu ia pedir aqui, então, pastor. Não empreste o seu cartão de crédito para ninguém. A não ser que você queira emprestar para alguém de crédito que você acredita, a pessoa fidedigna, por sua livre e total responsabilidade. Pense antes. Pastor Bruno sempre foi perseguido nessa área. Pastor, compre o pneu do meu carro. Pastor, compre um celular para mim. Pastor, compre uma passagem para mim que eu quero ir pregar lá não sei aonde. Aí o pastor Bruno até tinha no momento. Mas ele disse, não vou, não posso, porque nessa situação, O que aconteceu? A pessoa não foi atendida, o que fez? A pessoa foi atrás de outro recurso, se esforçou, foi atrás e conseguiu, através do seu... Então o pastor Bruno disse, meu irmão, se é para você viajar, não se preocupe. Se você vai fazer missões, Deus vai facilitar, abrir as portas, você vai ter as suas passagens para ir. Então, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Muito cuidado. Nós estamos tendo problemas. Você pode, na sua família, no seu vizinho, um amigo, alguém que caiu nesses golpes aí. Amém? Então, se o seu pastor ligar, pedir dinheiro e disser assim, rapaz, meu pastor está ficando velho, agora já está caducando. Então, não faça. Se surgir a oportunidade, a necessidade, eu vou tentar os meus recursos, se não, vou recorrer a vocês. Posso? Acabei de ser proibido, eu até ia de passar. Ser proibido mesmo. Tá vendo? Quem já emprestou e ainda não tem de pagar ou não pagou, Tem que pagar. por favor. É. O Senhor toca no seu coração, faça alguma coisa. Não devais nada a ninguém a não ser o amor. Então, se você quer ser diácono, se você quer ser um líder, se você quer ser se você quer ser um verdadeiro cristão, não deva nada a ninguém. Vá até o Serasa, o SPC, procure limpar seu nome. Se você foi injustiçado, você foi cobrado, foi vítima de alguma coisa, procure um advogado e procure resolver a sua situação.
Amém? Então nós temos a doutora Régia aqui, a pessoa competente, uma pessoa que pode lhe ajudar. Mas lembre-se que ela está trabalhando e precisa ser. Todo trabalhador é digno de seu salário. Pague os seus honorários advocatícios. Amém? Se ela não quiser cobrar, se ela quiser fazer de graça, é com ela. Mas você precisa acertar com o seu patrono. Amém? Acerte direitinho. Uma Regiane é advogada lá da nossa igreja, ela vai fazer isso por mim de graça. Ela não tem esse dever de fazer o trabalho de graça para você. Mas uma coisa eu vou dizer, ela vai se interessar por você, pelo seu caso. Vai fazer o melhor para que você possa ganhar. Amém? Serviço social do Novo Testamento. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possui. Você já conhece isso. Por quê? Aí vai dizer, Jesus vai dizer assim: Sócrates, venha para cá, Sócrates. Muito obrigado porque eu estive preso e você foi lá me visitar. Rapaz, hoje está difícil isso, hein? Para você fazer uma visita lá no Puraquequara, você tem que ir primeiro para um juiz, pedir autorização, o que ele é, o que representa, e ele vai ouvir você e vai julgar se você está mesmo apto, você pode fazer essa visita, né? Até para parentes lá precisam autorização. E chegando lá, você passará por uma revista que você pode até se sentir constrangido, mas é a norma. No meu tempo, quando era adolescente, jovem, não tinha tanto isso. A gente podia entrar no dia de visita, a gente tinha acesso às penitenciárias. Hoje já não pode mais isso. Então, queridos, mas Jesus vai dizer: Sócrates, você me deu um copo de água. Mas como o senhor viveu há 2000 e tantos anos atrás, eu não estava lá, como é que é? Sócrates, muito obrigado, você me deu aquele pão. Eu disse: não, senhor, aquele pão lá da multiplicação não era eu, não. Não, Sócrates, você estava lá e você deu um pão, fulano, tá, aquela coisa tudinho. Se dermos um copo de água a um desses meus pequeninos, de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Então, tudo que você faz para o seu próximo, você vai receber um galardão. Amém? Esse galardão, quem decide é Deus. Amém? Não sou eu que vou decidir. Dizer para vocês: olha, se você der um prato de comida hoje para um morador de rua, você vai ganhar isso. Não. Você faz as boas obras porque você sente no coração. Você é tocado por Deus para ajudar o seu próximo. Aquela pessoa que está lá, jogada no chão, aquela pessoa que está ali em êxtase, é nosso irmão. É criatura de Deus. E ele está naquela situação. E nós devemos ajudar. Dentro das nossas condições, das nossas posses. Amém? Não vamos fazer além daquilo que a gente não está prontos para fazer, né? Então, se alguém chegar na tua casa, bater na porta e pedir alguma coisa, aí diz: pega, meu irmão, R$100. Resolve, ele vai embora.
daqui a pouco ele manda outro alguém, daqui a pouco está uma fila na tua porta, querendo R$100. Tudo lá na porta da casa do... Então, irmãos, aqui nós até comentamos, os irmãos aqui, as irmãs em especial, elas têm trazido roupas de fulano, para fulano. Domingo eu trouxe um tênis da minha filha, mas não deu na Bárbara, deu na Vivi. Então, aqui, graças a Deus, que esse povo, aqui, esta igreja, ela tem ajudado mutuamente uns aos outros. Aleluia. E graças a Deus que nós aqui temos aquela irmandade, aquela alegria, aquela amizade, né? Então, se você der uma sandália havaiana para a doutora Régia, eu tenho certeza que ela vai aceitar de coração. Aceite. Sabe o que é isso? É simplicidade. É o amor de Cristo. Amém? Então diz aqui, ó, algumas sugestões, quer dizer, cada diácono ou qualquer líder, ele pode ter uma ideia. Assim, olha, quem sabe se a gente fosse ali no comércio, fulano de tal, e a gente conseguisse lá umas doações, aí a gente poderia ajudar. Gente, depende da atitude, da ideia que você tiver para ajudar as pessoas. Muito cuidado para você não se tornar chato para as pessoas, porque você vai pedir para ajudar alguém, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu conheço ali, eu, em particular, conheço um grande empresário em Manaus, meu primo, mas eu nunca fui lá atrás dele pedir, meu primo, nós estamos precisando disso, estou precisando disso. E eu tenho a certeza, no dia que eu for, no dia que eu achar que eu devo ir, ele vai me atender e vai me ajudar. Mas cuidado as ideias quando nós tivermos, para que a gente não se torne, caia no ridículo das outras pessoas. Tá? Tem campanha, arrecadação de alimento, campanha de roupa, agasalho, material escolar, campanha missionária, promoção de emprego. Isso, esse aqui eu não posso deixar de falar. Se você trabalha numa empresa, você tem que acompanhar lá com recurso humano. Tem vaga para quê? Na minha igreja tem uma pessoa assim que trabalha com isso. Então, irmãos, aonde você trabalha, você acompanha e lá você vai indicar uma pessoa da igreja para trabalhar nessas empresas. Você vai indicar, se você tem boa reputação na empresa, você vai ajudar, eles vão atentar. Campanha para aquisição de Bíblia, cooperativa de alimentos, recursos para comprar medicamentos, mutirão para a limpeza da rua e vizinhos, né? Nós vamos terminar na próxima. Tem muita coisa aqui, né? Tem servindo a Santa Ceia. Eu creio que quase todos aqui já puderam participar, né, de ajudar a fazer a mesa, colocar o vinho no cálice, né? A pastor Vivi faz os pães, né? Então, quanto a essa questão da Santa Ceia, se algum dos irmãos quiserem ajudar, procurem a nossa diaconisa Valcirene, e ela vai te ajudar a fazer. A primeira vez que eu vou servir, primeira vez que eu vou arrumar, ela pode te ajudar para que você também possa estar habilitado, tá?
ela vai dizer a arrumação, limpeza, a cadeira, a mesa, verifica se o pão e o suco estão nas quantidades certas e assim por diante. Você acompanha aí na sua apostila, tá? Aí a gente continua aqui na página 13, o item 7, e a gente conclui o restante na próxima aula, amém? A gente vai terminar, porque são coisas bem simples e a gente vai conseguir terminar, porque, como você pode perceber, é um assunto tão gostoso e fácil de a gente conversar, de entender, né? Muitas sugestões a gente pode fazer durante essa matéria. Então, irmão, nós vamos encerrar aqui nessa manhã. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e que na próxima aula, será no próximo sábado, nós estaremos novamente aqui concluindo essa matéria, amém? Você que nos assistiu aí, muito obrigado, compartilha aí em nome de Jesus, divulga essa matéria que nós vamos estar aqui concluindo no próximo sábado. Obrigado em nome de Jesus.